Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos começar mais uma resolução de exercício através de um vídeo. No caso, a gente vai desenvolver aqui o exercício número 3 de matrizes. Esse exercício dá um pouco mais de trabalho para poder entender e para poder conseguir entender um pouco como é que vai trabalhar com essas variáveis aqui. Mas vamos tentar explicar do melhor jeito. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando aqui no vídeo que a gente tenta sanar essas dúvidas. Então, a pergunta é feita o seguinte: escreva uma função semelhante à do primeiro exercício. Quem quiser, lembre-se de fazer o primeiro e segundo exercício, porque são mais simples do que esse. Então vamos só retomar aqui. Porém, que receba duas matrizes de caracteres, que também são strings, são consideradas strings, e retorne se houve ocorrência da segunda string na primeira, retornando 1 se encontrou e 0 se não encontrou. Por exemplo, se a gente passar o nome Mariana e a outra palavra Ana, toda minúscula, para a função ela vai retornar 1, pois Mariana está dentro de Ana, certo? Já se a gente passar Mariana e Ana com A maiúsculo, vai retornar 0 porque não tem a palavra Ana com A maiúsculo dentro de Mariana, certo? Então é para poder fazer isso daí, sabendo o seguinte: eu tenho uma matriz primeira, uma matriz segunda, eu vou pesquisar a ocorrência da segunda matriz dentro da primeira. Não existe uma função pronta para fazer isso, a gente tem que comparar letra a letra, certo? Então vamos começar fazendo o nosso projeto do zero. Vou vir aqui, File New Project, Console Application, vou colocar aqui mat x03, que esse é o terceiro exercício. Vamos abrir o Manager e com o código nosso. Então, em aulas passadas a gente já mostrou como é que faz para a gente poder receber uma matriz. Primeiro eu vou pedir aqui para o usuário digitar, digite um texto, né? Digite um texto e o texto a pessoa vai digitar aqui. E vou depois, só para a gente poder pegar aqui, para adiantar, fala digite outro texto. Aí eu vou pesquisar o outro texto dentro do texto anterior, certo? Mas a gente precisa criar um chamado, por exemplo, assim, texto 1 e o outro texto 2. Duas variáveis, só que elas não vão poder ser variáveis comuns, elas têm que ser matrizes. Eu vou colocá-las de até 250 caracteres. 250 caracteres cada uma delas. Como é que faz para a gente poder pegar um texto? A gente utiliza, lembrando na aula passada, a gente coloca o flush, coloca stdin, que quer dizer que stdin significa que a gente vai pegar a entrada padrão, que no caso é o teclado, e vamos usar o comando gets, escrevendo texto 1, certo? Detalhe, sem colocar colchete nesse caso, porque é uma matriz de uma dimensão só, ou seja, eu estou dizendo quantas letras ela tem. E vou fazer a mesma coisa com o outro, vou escrever flush, stdin, e vou colocar o gets texto 2. Texto 2. Falta colocar os includes, né, para ele poder reconhecer esses comandos que a gente vai utilizar aqui, desde já. Desde já a gente sabe que a gente precisa colocar um include stdio, stdio.h, que serve para poder trabalhar com o get e o flush. E nós precisamos também do include string, que a maioria das vezes a gente vai utilizar. Se tiver alguma função que a gente vai utilizar para usar o string, eu vou avisar aqui. Mas é bem provável que sim. Então, eu vou criar uma variável aqui que vai ser inteira, vai ser uma variável chamada resp. Por quê? A nossa função, de acordo com o enunciado, está falando o seguinte: se eu encontrei a segunda palavra desse segundo texto dentro do primeiro, então é para poder retornar 1. Então eu vou falar resp, vai receber a nossa função chamada de busca, passando texto 1, passando texto 2. Agora, se a resp for igual a 1, quer dizer que encontrou, né? Então vou escrever na tela. O texto 2 está contido
no texto 1. Eu vou colocar um NDL aqui e vou colocar um senão. Se não for 1, quer dizer que o resultado é 0, a resposta é 0. No caso nosso, já que ele só vai retornar 0, 1. Então eu vou escrever aqui o texto 1, 2 não está contido no texto 1. E vou dar um NDL aqui para poder dar um espaço e retorne 0. Certo? Então, se a resposta for 1, quer dizer que encontrou. Se a resposta for 0, quer dizer que não encontrou. Esse é o enunciado que foi pedido. Então, falta criar nossas funções aqui, que é o grande trabalho desse nosso programa, é a gente fazer essas funções. Então, vou criar aqui a função, já que resp é do tipo int, eu já planejei que a minha função também tem que ser do tipo int, chamado busca, passando como char um texto 1, eu vou chamar isso aqui txt, txt1, que vai ser colchete vazio, porque ele é uma matriz, a gente já falou sobre isso, eu vou colocar um char txt2. Então eu estou mandando somente dois char para poder saber se está um dentro do outro. Só lembrando que nas primeiras aulas de vídeo aqui a gente já falou que a função, como ela vai retornar 0 ou 1, ela pode ser ou do tipo int ou pode ser do tipo bool. Bool é booleano, né? Mas no caso nosso a gente vai trabalhar com int mesmo, que provavelmente a maioria de vocês faria. E tem mais utilidade trabalhar com números inteiros do que necessariamente só com booleanos, porque números inteiros dá para trabalhar com mais tipos de número, né? Com mais valores. Então, continuando aqui, o que nós vamos precisar para poder desenvolver essa nossa função é pegar qual o tamanho dessas duas matrizes de caracteres aqui, certo? Se vocês lembrarem em aulas passadas, a gente falou que função que serve para a gente poder trabalhar com isso. Então, primeiramente vou criar uma variável chamada tamanho 1 e outra chamada tamanho 2. Cada uma dessas, tamanho 1, vai receber o strlen de txt1. Se vocês repararem, strlen a gente já utilizou a biblioteca cstring lá em cima. Então a gente pode utilizar a função strlen. Próximo é tamanho 2, eu posso colocar que ele é igual a strlen de txt2. Então é quantos caracteres essa nossa matriz segunda aqui tem também. Utilizando a lógica nossa, a gente pode verificar o seguinte: se o tamanho da primeira for menor do que o tamanho da segunda, então não tem como a segunda string, a segunda matriz nossa, estar contida na primeira, certo? Se a segunda é maior, então não tem como ela estar contida aqui. Então, simplesmente eu mando retornar 0. Porque não tem como uma estar dentro da outra, sendo que a outra é maior. Agora, se não for maior, cabe a gente verificar o seguinte: uma outra possibilidade que tem é se as duas forem iguais. Se uma não é maior que a outra. Agora, se as duas forem iguais, quer dizer que uma está contida na outra, se as duas forem iguais. Existe uma função pronta para isso daí, que é o strcmp, de compare. strcmp, eu passo txt1, o txt2, e ela vai me retornar 0 se elas forem iguais. Então, se o resultado dessa função for igual a 0, quer dizer que elas são iguais. Se elas são iguais, uma está dentro da outra, então posso colocar return 1. Simples assim. Agora, se elas não forem iguais, aí que entra a nossa parte do algoritmo aqui. Então, se elas não forem iguais, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, eu preciso criar as nossas variáveis, a gente precisa criar um índice para cada um desses itens. Eu vou chamar o índice do txt1 de i e o índice do txt2 de j. Então, quando eu estiver referenciando a i, estou referenciando o primeiro txt, e quando eu estiver trabalhando com j, estou referenciando o txt2. Então, vamos começar fazendo o seguinte: eu vou criar primeiro uma repetição percorrendo toda a minha primeira string para perguntar se eu achei a primeira letra do txt2. Então, a variável que nós trabalhamos para o txt1 é i. Então, int i sempre começa com 0, porque string matriz, no caso, sempre começa no índice 0. Enquanto i for menor do que tamanho,
tamanho 1, porque é o tamanho dessa nossa string, e mais. Então, o que eu estou fazendo? Estou percorrendo toda a nossa primeira string. Para isso eu preciso fazer o seguinte, eu preciso saber se o meu txt1 no índice i for igual ao txt2 índice j. Eu falei com vocês que j a gente vai trabalhar com txt2. Ah, mas eu não trabalhei nem declarei a variável j. Então a gente vai declarar ela, só que eu vou declarar ela aqui fora. Vou falar que j começa com 0. Por quê? Eu quero comparar a primeira letra do i, do txt1, com a primeira letra do j. Se elas forem iguais, eu passo o j para a próxima posição. Se elas não forem iguais, meu j tem que começar com 0, porque eu tenho que comparar a primeira letra do primeiro txt com a primeira letra do j. Então seria como se eu fizesse o seguinte, vou escrever aqui Mariana, e vou escrever aqui na frente o Ana. Eu quero verificar o seguinte, quero verificar se a letra, para ficar mais fácil de sublinhar, eu vou fazer assim, quero perguntar se a primeira letra é igual à primeira letra dessa. Se não for, eu quero comparar essa primeira letra com essa primeira letra. Então, essa variável j não pode mudar de valor até que eu ache a igual a A. Eu vou perguntar se R é igual a N. Então, aqui eu tive que aumentar meu j humanidade, se eles forem iguais. E nisso, eu vou fazendo isso, pesquisando, até eu achar a quantidade de letras que eu tenho. Então, se eu achei a primeira letra igual, se eu achei a segunda letra igual, e depois se eu achar a terceira letra igual, quer dizer que eu achei que um nome está contido no outro. Então, cabe verificar. Se j for igual ao tamanho 2, isso quer dizer o quê? Quer dizer que j percorreu toda a nossa segunda matriz e achou que todas as letras são iguais. Quando ele achou, eu posso mandar simplesmente retornar 1. Agora, caso a minha letra não seja igual à próxima, eu posso verificar, eu posso simplesmente mandar o... Não, seria aqui else, vou dar um j começando com 0 de novo, certo? Por quê? Porque cada vez que eu executar, eu quero comparar a primeira letra com a primeira letra. São iguais? É o que a gente está fazendo aqui. São iguais? Não. Então, j volta para o 0. Volta comparando a letra A. Letra A é igual a letra A? É. Então, beleza. Então, vou aumentar meu j uma unidade. J é igual a tamanho 2, ou seja, tem 3 letras aqui. J, que vai valer 1, que no caso valia 0, agora vale 1. 1 é igual a 3? Não. Então, eu vou vir, não vou executar esse else, porque eu entrei nesse if aqui, e vou passar meu i para a próxima unidade. Quer dizer que eu vou perguntar se R é igual ao índice 1 de Ana. R é igual a N? Não. Se não é, então porque eu está falando se R é igual a N. R não é igual a N, então J tem que voltar para 0, ou seja, tem que voltar comparando a letra A. Por quê? E eu não posso comparar com esse A daqui, eu tenho que comparar com o primeiro A, dizendo que ele não é igual a Ana, certo? Então tem que fazer isso daí de novo. E só para poder ficar mais completo mesmo, às vezes eu tenho que trocar aqui meu i menos menos para poder passar para o próximo item. Então, com isso a gente consegue finalizar esse pedaço. Só resta dizer o seguinte: se eu percorrer toda a minha primeira palavra e não achei nada, então return 0. Porque aqui dentro, se eu descobrir que a segunda palavra está contida na primeira, eu retorno 1. Se não for, eu retorno 0 lá fora, por causa que eu tenho que fazer todos os meus testes primeiro. Então vamos verificar se está tudo certo ou não. Ah, tem Mariana aqui, eu preciso retirar, porque estava como comentário, um comentário nosso. Então, vou escrever aqui, Mariana, vou escrever Ana. Texto 2 está contido no texto 1. Exatamente. Agora, eu vou escrever o seguinte, vou escrever Mariana, vou escrever Anne.
texto 2 não está contido no texto 1. Exatamente, eu vou escrever de outro jeito. Vou escrever Mariana, eu vou escrever AR. AR está contido no texto 1. Vou escrever Mariana é bonita. E vou escrever aqui Ana é bonita. O texto 2 está contido no texto 1, porque eu falei que Ana é bonita e está dentro de Mariana. Certo? Agora, para a gente poder finalizar, eu vou escrever Mariana e vou escrever Mariana. Como elas são diferentes, M minúsculo e M maiúsculo, um não está contido no outro. Mas, se eu colocar Mariana e Mariana, os dois com M maiúsculo, um está contido no outro porque os dois são exatamente iguais. Então, novamente eu sugiro vocês, se vocês quiserem copiar esse texto aqui, vocês podem copiar dando pausa no vídeo, vocês pegando esse texto todo conforme a gente for desenvolvendo mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando por e-mail, para os meus e-mails, ou deixando como comentário nesse vídeo para poder ficar mais fácil a interação com todo mundo